Horas 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3 no seu rádio, também pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast, né, em áudio, né, todas as plataformas aí que tocam podcast. E logo mais também, né, teremos a partir das 17 horas reprise na Plena TV. São 8 horas e 11 minutos em Campos. Voltamos do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo bom, céu claro, sol, 29 graus agora às 8 horas e 11 minutos. Máxima para hoje, 34 graus. Segue aí com previsão de calor para Campos e para toda a nossa região. Essa semana, quinta-feira é feriado, dia de Santo Amaro. Então, para quem vai curtir aí o feriadão prolongado, que é quinta, emenda com sexta, né? Tempo bom previsto aí para os próximos dias. Voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa, e hoje com a gente aqui o nosso convidado, o Arthur Sofiati, professor, historiador, crítico de cinema, e a gente vira essa pauta agora para falar sobre um pouco de política. Último dia 3, o mundo acompanhou aí, incrédulo. Havia uma expectativa, mas quando acontece aquela história, né? Muda tudo. Da invasão dos Estados Unidos a Venezuela e a captura do presidente Maduro e a prisão dele nos Estados Unidos. Feito pelos Estados Unidos, pelo presidente americano Trump, alegando que, entre outras coisas, a Venezuela era responsável por boa parte das drogas que entram nos Estados Unidos, e que o presidente era um narcotraficante. Enfim, com todas essas alegações, e chegando aí a captura dele e da esposa dele. A gente entra nessa pauta agora para entender essa nova ordem global. Tem uma série de reações aí pelo mundo afora, inclusive a União Europeia assinando aí o tratado com o Mercosul, essa parceria nova que começa a surgir a partir de agora. Vamos tentar entender esse processo todo, e eu convido você, meu caro Aloysio, para fazer a abertura desse bloco aí, por gentileza. Então, Sofiati, Nogueira meio que resumiu a ópera aí, né? Madrugada do dia 3, né? Na verdade, isso estava autorizado desde do final do ano passado, parece que no dia 26, mas só foi consumado na madrugada do dia 3 por questão climática, né? Porque precisava passar um comboio de helicópteros, como de fato passou esse comboio pelo céu de Caracas, né? E a baixa altitude, então nuvem atrapalha bastante, né? Então, por isso que a operação foi na madrugada do dia 3, sábado do dia 3. E assim, se esperava, porque a Venezuela, desde Chávez, que era um coronel do Exército, né, investiu muito em material bélico, né? Muito. O país da América do Sul, sem sombra de dúvida, que mais gastou em material bélico. Tinha bateria antiaérea russa, tinha míssil iraniano, e, enfim, esperava alguma resistência. E, no entanto, militarmente foi um passeio, uma ação perfeita, né? O Forte Tiúna, um complexo militar de Caracas, entraram lá, mataram os seguranças, 32 seguranças cubanos de Maduro, e prenderam ele e a esposa, né, e levaram ambos levaram primeiro para o navio da frota de guerra que estava atracada lá, de helicóptero. De lá foram para Guantánamo, de Guantánamo de avião até os Estados Unidos, desembarca em Nova York, onde ele está no centro de detenção
do Brooklyn, né? E já teve audiência já e tal, e deve ser julgado pelos crimes que se atribuem a ele, embora o crime de tráfico de drogas, ou pelo menos de chefiar um cartel internacional de tráfico de drogas, já tenha sido retirado. Porque uma coisa é propaganda política, outra coisa que você pode provar no tribunal, né? Claro. Então, enfim. Em primeiro lugar, como é que você viu essa ação toda, né? Que, como o Nogueira disse, parece coisa de filme de Hollywood. Parece, mas eu acho que existem muitos fatores que devem ser considerados para a gente entender e explicar essa invasão, né? Eu acho que houve alguma colaboração, algum nível de colaboração interna. Porque depois do acontecimento, eu não vi uma reação tão forte da Venezuela com relação aos Estados Unidos. Parece que a vice, ou o pessoal que cerca a vice, de alguma maneira colaborou com os Estados Unidos, houve algum acordo para alguma ação futura, para alguma ação, algum posicionamento futuro da Venezuela. O Chávez era assim um trunfo que os Estados Unidos queriam, né, demonstrar alguma coisa. De tanta ameaça que foi feita a ele, de tanta oferta que foi feita de captura, de recompensa, ele acabou sendo esse troféu que era necessário retirar de lá. Eu acho que foi muito... Se foi perfeita a ação, não houve uma resistência, uma resistência assim, mais significativa da parte da Venezuela. Então houve muita basófia ali da parte do Maduro, mas houve também muita basófia da parte do Trump. E o resultado foi esse. Mas eu acho que tem mais coisa para além disso. Quer dizer, o que isso significa em termos de política internacional, em termos de geopolítica? Eu acho que é demarcação do território. Demarcação do que, como você analisou bem, nós temos aí uma ressurreição da doutrina Monroe, mas sem aquelas sutilezas que a doutrina Monroe apresentava no século XIX. Quer dizer, naquele contexto do século XIX, a doutrina Monroe, América para os americanos, podia significar América para todos os americanos, uma vez que havia uma luta anticolonial da parte dos países colonizados pela Espanha, por Portugal. Então era assim, você é América contra os americanos em geral, quer dizer, não é América para nós, americanos, mas a América para os americanos sem os europeus. Aí isso perdeu a clareza quando, no final do século XIX, os Estados Unidos declararam guerra, abriram guerra contra a Espanha. Que aí, além de Porto Rico, se passou disso, se passou da América, foi-se para Filipinas. Então, o interesse não era só a América, porque a independência, a Constituição do Estado norte-americano, os Estados Unidos, toda ela feita por guerra contra os povos nativos, indígenas, guerra contra a Espanha, guerra contra a Inglaterra, guerra propriamente não, mas compra da Louisiana, da França, compra do Canadá, da Rússia. Comprou o Alasca da Rússia. Tá certo, eu falei o quê? Canadá, o Canadá é ato falho, mas não foge muito do contexto também, não, porque já se anunciou isso também. O Trump queria anexar o Canadá, achando que tudo tem que ser, América do Norte tem que ser Estados Unidos, até o Golfo do México é Golfo dos Estados Unidos, o Golfo da América. Quer dizer, é aquela coisa que a gente sempre conversou, né? Para os norte-americanos, a América é Estados Unidos, não é a América, um continente que vai de norte a sul, ou que vai do Polo Norte ao Polo Sul, mas é dos Estados Unidos. Então, eu acho que é isso, na verdade. A Groenlândia entra nessa também. E eu noto que não há tanto assim o caráter ideológico
isso aí, ideológico. A gente tira o Maduro porque ele é um ditador de esquerda, ele tem presos políticos e ele representa um perigo em termos de narcotráfico para os Estados Unidos, para a América do Norte. Tanto é assim que parece que não houve tanta intenção em continuar tendo um governo diferente do que o governo de Maduro, através da sua vice, né? E o ataque à Groenlândia é um ataque, de uma certa maneira, a um país democrático, liberal, que é a Dinamarca, e que faz parte da OTAN também, né? Então, me parece que não é propriamente por aí que a coisa acontece. E esses anúncios todos que ele faz vai colocar o David Vance como presidente de Cuba, que seria uma boa. Então, é assim, uma coisa meio caótica, né? Caótica, mas no fundo tem um sentido. Ele, na verdade, ele anunciou que ele ia botar Marco Rubio, né? Como Marco Rubio, presidente de Cuba, que é também do governo dele, de Vence é o vice-presidente, Marco Rubio Marco Rubio é secretário de Estado. Exatamente. Marco Rubio é filho de cubano, né? É filho de cubanos que saíram de Cuba não no regime Fidel, após isso, mas no regime Fulgêncio Batista. Eles fugiram do antagonista de Fidel, não de Fidel, só para deixar claro. Que foi um ditador colocado apoiado pelos Estados Unidos. Mas, Sufiati, você acabou da sua resposta, o que seria a minha próxima pergunta. Quer dizer, a gente está voltando... Assim, tem várias teses, né, de vários historiadores e tal, algumas são difundidas também pelo público leigo. O conceito mais difundido é que a história é cíclica, né? Que ela tende a se repetir, né? Alquim 18 Brumário, Marx, com Napoleão III, Marx advertiu, né? Se repete também como farsa, né? Primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Enfim, você tinha a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de assentamento de disputa de colonizador, né? Quase uma briga de espólio de família, porque os reis todos eram primos, né? Quase uma briga de espólio de família, parecia briga de espólio de família. E da Primeira Guerra Mundial, do ressentimento do que foi feito no final dela, que realmente França e Inglaterra humilharam a Alemanha, né, puseram taxas pesadíssimas, né? A França tinha acesso irrestrito, mais ou menos, a Inglaterra e a França fizeram com a Alemanha mais ou menos o que os Estados Unidos hoje fazem com a Venezuela, né? As suas jazidas de ferro agora são minhas, né? Na Pomerânia, por exemplo, onde ficava essa jazida, Pomerânia é uma região da Alemanha, as mesmas cenas de judeus, de nazistas chutando judeus nas ruas, você tem dentro da Alemanha gravado um soldado francês chutando alemão na rua da Alemanha. E desse ressentimento todo, veio um veterano da Primeira Guerra Mundial, como tinham vários veteranos desmobilizados, né? E aí pegou essa coisa de Wagner, de volta a um passado grandioso e tal, Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha derrotada, esgotada pela guerra em duas frentes, né? De um lado, Grã-Bretanha e Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. Perdeu por falta de gente mesmo, né? Foi esgotado também industrialmente pelos bombardeios e tal. E aí você passa a ter um mundo bipolar mais regido por lei internacional. Foi tentado na Liga das Nações por Woodrow Wilson e fracassou logo após a Primeira Guerra Mundial. Retoma, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a ONU,
que é o sistema de legislação internacional, o multilateralismo que a gente tinha, e se acentuou bastante após a queda do Muro de Berlim em 89 e da União Soviética em 91. O Fukuyama chegou a anunciar como fim da história, né? Aí vem a ascensão chinesa, que já vinha no final dos anos 70, temos também a ascensão da Índia, né? E o ressurgimento da Rússia, sobretudo a partir do governo Putin, como potência imperial, né? Tentando recuperar territórios que perdeu com o fim da União Soviética. Fato é que, hoje, isso é anunciado assim, sem nenhum pudor por Trump e seu staff. A América do Sul foi chamada de quintal dos Estados Unidos. A expressão é essa, né? E que sobre o império da lei vai ser o império da força. Isso está dito. Isso não há nenhum constrangimento de ser dito. Nenhum. Como é que você vê isso, cara, enquanto historiador? Olha, eu entendo que essa ordem mundial criada no fim da Segunda Guerra Mundial, tendo a ONU como órgão maior de congregação das nações todas até o fim, até a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, não foi tão tranquila também assim não, porque a gente tem que pensar, Estados Unidos se envolveram na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, chegaram com a União Soviética a um impasse em 62 que poderia ter levado a uma terceira guerra mundial e nuclear dessa vez. A União Soviética, por sua vez, interveio na Hungria, interveio na Tchecoslováquia, houve a questão do Afeganistão, que ela também entrou, né? Então não foi um período tão tranquilo assim. Mas, de qualquer maneira, a ONU era mais forte. Era mais forte do que atualmente, quer dizer, não era mais forte que esses países todos. Porque, na verdade, a ideia de um Conselho de Segurança, com 5 membros permanentes, que têm poder de veto, que podem neutralizar qualquer coisa, inviabilizar qualquer medida que os outros tomem, foi criado. Tanto que se contestou bastante recentemente essa questão, essa organização da ONU, que precisava ser mudada, quer dizer, democratizada, né, o Conselho de Segurança democratizado. Agora, a gente está numa fase em que, pelas atitudes do Donald Trump e do Putin, do Netanyahu. Do Netanyahu e do Xi Jinping, que é mais discreto, no falar, mas eu acho que no agir não tanto. Então, o que a gente nota é que eles estão se definindo. O Trump está até favorecendo isso, a definição. A América toda é minha, né? Você fica com o que você tinha na União Soviética antes do fim dela. E a China fica com Taiwan. Já pegou o Tibete. Então, parece que é uma definição de áreas, de grandes áreas, em que a OTAN não está contando mais tanto quanto contava depois da Segunda Guerra Mundial. A OTAN está entrando em atrito com os Estados Unidos, tanto pelo fato dos Estados Unidos não estarem dando o apoio devido à OTAN, quanto pelo fato dos Estados Unidos estarem criando pontos de fricção dentro da OTAN, como é o caso da Groenlândia, né? Então, quer dizer, ou de desmoralizar governantes europeus e dizer que eles são fracos. Então, parece que está se definindo uma ordem nessa desordem toda aparente que o Trump está causando, quer dizer, uma espécie de macaco em loja de louça, mas ele está definindo, de alguma maneira, isso. Agora, o que vai acontecer? Porque é preciso ter continuidade para que essa área seja definida. Isso não foi feito com o Biden, né? O Biden não levou isso adiante. O Biden procurou manter assim o protocolo do cargo. O Trump não está ligando para isso. O Trump, ao mesmo tempo que critica a repressão dentro do Irã, ao mesmo tempo ele reprime dentro do país dele as pessoas que
se rebelam ou não aceitam essa política de imigração dele. Quer dizer, então, ele tem 2 pesos e 2 medidas. Dentro do país, quem manda é ele. Fora do país, quem manda é ele também. Então, eu vejo assim, por exemplo, a questão de grandes guerras, eu acho que não é interesse dele se envolver em grandes guerras, grandes conflitos. Agora, pequenos conflitos, sim. Fazer um bombardeio na Nigéria, fazer um bombardeio no Irã, fazer um bombardeio na Síria, fazer um bombardeio em outro país qualquer em que ele diga que está havendo uma oposição a cristãos, a liberdade, que ele não preza. A brancos. A brancos, então. É que mostra bem essa questão racial dele, né? Mas ele não faz que ele não esconde muito isso, não. Ele não esconde. Sinal. Aqui está tranquilo. Tá. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Desculpa. Você, então, encerrou, né, a sua resposta. Correto? Você encerrou a resposta, correto, Sofete? Correto. Concluiu. Considerações. Não, tem vários pontos para a gente abordar. Quer dizer, como a gente. Lembra um pouco 1984, né? Eurásia, né? Lestásia, né? Enfim, lembra um pouco o Orwell. O Orwell parece ser um pouco VAT, né? Um pouco premonitório. Quer dizer, o Oriente Médio ficaria com Israel, a Taiwan e o Extremo Oriente com a China, as Américas, incluindo a Groenlândia, que é território europeu, com Trump, e o leste europeu, para além da Ucrânia, com a União Soviética. Isso pode chegar até a Polônia, né? União Soviética não, Rússia. A gente acaba achando que, de fato, é a União Soviética, porque a atitude de expansão é essa, a atitude de expansão da União Soviética. Os países do norte, os países nórdicos já estão com medo da União Soviética. A Rússia querendo reeditar o Império Soviético, né? Certo. Que foi herdado dos czares, né? A Rússia dos czares. Certo, é bem antigo. Existe um peso ali, um peso histórico, que não se pode negar, né? Se pode negar que esse peso histórico pesou para a União Soviética e está pesando agora para o Putin. Mas, assim, nesse mundo, quer dizer, e é interessante que você vê qual é a exceção entre essas superpotências. É a Índia. Porque, embora seja uma superpotência, embora tenha bomba nuclear, embora tenha forças armadas poderosas, embora tenha passado a China em população, seja hoje o país mais populoso do mundo, embora seja, nos últimos 3 anos, o país cujo PIB mais cresce, a Índia não pode fazer isso no seu quintal. No seu quintal tem um Paquistão, que na verdade é indiano de religião muçulmana, né? Sim. Os hindus fizeram, após a independência da Grã-Bretanha, os indianos hindus fizeram a Índia para desgosto de Gandhi, né? E os indianos muçulmanos fizeram o Paquistão. A Índia não pode fazer a mesma coisa, porque tem no seu vizinho outra superpotência, né? Então a Índia fica um pouco fora dessa festa das superpotências. Agora, a pergunta é: e para que não tem bomba atômica e força poderosa? Qual é o papel? É vassalo? Olha, se refere a quem especificamente? É o caso da Índia? Nós, todos. Bom, quem dessas áreas de influência não tem forças armadas poderosas e, sobretudo, bomba atômica? O que é? É vassalo? Mais ou menos você vê que é um vassalo
não declarado, mas de uma certa maneira, assim, não existe um certo pisar em ovos da parte dos governantes da América do Sul com relação aos Estados Unidos. Você vê, o presidente da Colômbia ataca o Trump. Logo depois falam de um telefonema. Aí as manifestações públicas em defesa da Colômbia diminuem um pouco de intensidade. O Lula não pode falar da invasão da Venezuela com muita ênfase, porque existe a questão das tarifas, né? E o Trump, por outro lado, diz que as tarifas vão ser aumentadas para aqueles países que mantêm relação com o Irã. Então é toda uma coisa assim que você está pisando em ovos e você não sabe direito qual vai ser a atitude do imperador do continente ocidental, né, da América, que é o Trump. Então, existe isso tudo. Por outro lado, quer dizer, você vai fazer o quê? Se é uma coisa complexa. Se você rejeita, ou se você critica a posição de Trump em relação à Venezuela, você tem o caso do Maduro. Quer dizer, isso significa defender Maduro? Não significa defender Maduro, mas ao mesmo tempo parece que sim, porque quer dizer, o raciocínio da maioria da população é bipolar. Se é contra Trump, é a favor do Maduro. Não chega a ser isso propriamente, mas é assim que a gente reduz as coisas todas. Então, eu não sei, quer dizer, me parece que é essa definição que está se estabelecendo, que está se desenhando no mundo atual. China, Rússia e Estados Unidos, cada um com sua parte. Israel, né? Mas Israel eu acho que já vem também com grande apoio dos Estados Unidos. Agora, no Oriente Médio, sim, Israel pretende uma posição de hegemonia. Agora, tem umas coisas no Trump, assim, que primeiro, para quem chama ele de louco, é sempre aquela frase, aquela fala emblemática de Polônio sobre Hamlet, né? Que é o primeiro a perceber que Hamlet não está louco, ele simula loucura, como ele fala. É uma conversa com Hamlet na biblioteca do castelo de Alcenor, e Hamlet tem aquelas coisas, simula a loucura dele e tal, e no final Polônio diz, parece loucura, mas é método. Ou seja, se é método não é loucura, né? A loucura é aleatória. O Trump, ele não é aleatório. Não é aleatório. A gente está falando aqui de Maduro, né? Ele dita a pauta. Ele dita a pauta. Quem dita a pauta não é maluco, né? Como Bolsonaro, diga-se de passagem, fez muito tempo aqui no Brasil também, enquanto era presidente. Aquele cercadinho, né? Ficavam mais que semanas falando da batatada nova de Bolsonaro de um apoiador dele. Mas e também uma coisa que parece permear esses líderes é o narcisismo, né? É um narcisismo muito acentuado, né? Todo mundo tem narcisismo, né? Tem. Todo mundo se acha mais bonito, inteligente do que é. Faz parte do humano, né? Agora, neles alcançam níveis patológicos, né? Ele é uma coisa estrambelhada, descontrolada. Essa questão de achar que ele deveria receber o Prêmio Nobel da Paz, de criar um prêmio para ele na FIFA, e de dizer que ele é muito bom, que ele é o governante perfeito e que ele está trazendo benefícios para o país e para o mundo. Né? De fato, ele é muito vaidoso, ele é muito descontrolado quanto a esses elogios que ele se faz, muito descontrolado quanto às afirmações que ele faz, que são superficiais. Agora, é claro que existe dentro do governo um núcleo mais organizado que está definindo essa pauta, as pautas que ele segue. Ele fala as bobagens todas, mas a pauta vai sendo seguida, né?
essa questão da América como o terreno dele, como a sede da propriedade dele na Flórida, um segundo terreno mais privilegiado que seriam os Estados Unidos todos, né? E o quintal, que é a América Latina. O Canadá também, possivelmente, a Groenlândia. E o Putin é mais discreto quanto a isso, mas na prática faz o mesmo, né, com relação à Ucrânia. E o Xi Jinping, eu acho que é o mais discreto de todo. O sorriso dele é sempre o mesmo. Ele parece que não muda mesmo aquele sorriso dele, mas ele vai fazendo as coisas, né? Travou a conexão. Eu estou vendo aqui que ele está meio móvel. Isso, agora ele voltou, deve ter sido lá a internet dele, enfim, do Aloysio, mas está voltando aqui. E aí, para ele concluir até o raciocínio dele e a pergunta, isso, para ele só retornar aqui e a gente continuar essa pauta com você, meu caro Arthur Sofiati, analisando essa projeção dessa nova geopolítica traçada a partir dessas lideranças e desses países que você citou aqui. Vamos fazer um intervalo? Enquanto o Aloysio reconecta aqui e a gente já partir para o fechamento também. Eu tenho uma questão para a gente trazer aqui para o debate, que eu acho interessante, de que forma a gente vai apresentar isso, mas para você analisar as possibilidades ou não, né, aqui nesse programa de hoje. São 8h42. Rápida pausa aqui ele teve que reiniciar o computador, né? E a gente volta com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed, diagnósticos por imagem. Voltaremos a seguir em instantes. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de